Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo muito bacana e estou muito feliz de fazer esse vídeo. Eu nem esperava que fosse acontecer assim, né? Tão rápido e dessa forma. Tô falando do desfraude da Isa, né? Eu já comentei com vocês aí no Facebook do canal. Então, assim, a minha ideia inicial era começar a gravar um diário de desfraude, meio que um diário de desfraude, pra contar pra vocês em etapas, né? Só que aconteceu que as coisas deram muito certo muito rápido, e aí em praticamente 4 dias a Isa estava praticamente desfraudada. Então eu resolvi gravar um vídeo só, para ficar mais simples e fácil para vocês entenderem. E então eu vou falar de duas coisas, né? Primeiro, qual foi o método que eu e meu marido utilizamos para o desfraude da Isa, porque a gente utilizou um método próprio, próprio não nosso, né? Um método próprio de uma autora, que eu vou mostrar para vocês. E segundo, contar para vocês como é que foi aí como é que foram esses 4 dias, né? E onde estamos hoje. Então, queria primeiro mostrar para vocês, então, o método que a gente utilizou. Ele é desta autora, chamada Tracy Hogg. A Tracy já faleceu, tá? Quem fez toda a edição dos livros, do método dela, é uma jornalista chamada Melinda Blau, tá? E esta autora era uma enfermeira americana que morava em Londres, e o método dela ela ficou conhecida como a Encantadora de Bebês, tá? São 3 livros que ela tem. Desses 3 livros, eu tenho todos os 3, mas esses 2 aqui são os mais importantes, tá? E assim, não confundam, existem uns outros métodos aí que tem um nome parecido, que é de deixar a criança chorar e não sei o que não tem nada a ver com isso aqui, tá? Esse aqui é um método sério da Encantadora. Eu e meu marido utilizamos o método da Encantadora para muitas coisas com a Isa, para acostumar ela a dormir no berço, que ela é totalmente contra choro e totalmente contra você deixar o bebê abandonado no berço, tal. E a gente usou o método dela para várias coisas, para amamentação, para alimentação, para o sono da Isa no berço e tudo mais. E aí a gente resolveu seguir o método dela também para o desfraude. Então eu vou resumir muito por cima o método dela para não ficar longo demais aqui. E aí, se vocês depois quiserem, eu entro nos pormenores e faço um vídeo só falando sobre o método. Então, resumidamente, o método da Encantadora diz que primeira regra para o desfraude acontecer é: a criança tem que estar preparada. Como que ela tem que estar preparada? Você tem que perceber os sinais. Então, no caso, eu e meu marido, a gente já vem conversando com a Isa desde que ela tinha 1 ano e pouco, que ela começou a ter um certo entendimento. A gente já conversa com ela sobre o que é o banheiro, o que é o xixi, o que é o cocô. Desde 1 ano e meio, mais ou menos, a gente adquiriu o troninho da Fisher Price, como vocês sabem. Ele fica no banheiro desde então. E aí a gente sempre falava do assunto quando podia com ela. Compramos livros e tudo mais. Só que a gente percebia que ela não estava 100% pronta. Todas as vezes que a gente de fato falava, vamos lá, vamos fazer no pinico, né? Vamos usar o banheiro. Não, a gente percebia que não era a vontade dela, tá? E também ela não estava acordando seca, né? À noite, durante o dia, que que era um dos requisitos também, né? De percepção, de você perceber que quando a criança dorme, ela acorda seca. Que isso significa que ela já tem um certo controle aí para fazer xixi e cocô, né? Então a gente começou a perceber esses sinais e a gente percebeu que mais ou menos já fazia um bom tempo que a Isa estava acordando seca,
e tudo mais. E a gente foi percebendo, a gente chegou a fazer uma tentativa um pouco mais forte, digamos assim, quando ela fez 2 anos, mas a gente percebeu que ela tinha essa rejeição, né? Não, não e não. Então a gente parou, porque realmente, de fato, a primeira regra é a criança tem que estar pronta. E agora, com 2 anos e meio, a gente percebeu que, de fato, ela estava pronta. E quando a gente falava com ela sobre isso, ela se mostrava interessada. Então, a gente estabeleceu uma data para começar. Por que a gente estabeleceu uma data para começar? Porque a segunda regra do método é: os pais também têm que estar preparados. No sentido de que você tem que estar emocionalmente tranquilo, os pais ou os avós ou quem for conduzir o desfraude, tá, gente? Ou só a mãe, enfim. Mas os pais têm que estar emocionalmente tranquilos, eles têm que estar preparados para a questão do estresse, da sujeira, né, de ter que lembrar a criança, talvez no começo, dependendo da criança, você vai ter que ainda lembrar muito, né, botar despertador e tudo mais para lembrá-la que ela tem que ir ao banheiro, e da sujeira em si e tal. E os pais também têm que estar disponíveis no sentido de tempo, ou seja, você tem que escolher, pelo menos nas 2 primeiras semanas, né, de acordo com o livro, até dependendo da personalidade da criança, até mais tempo, você tem que escolher né, um período de tempo para começar o desfraude que você esteja tranquilo, né, que você não vá, por exemplo, tenha muitos compromissos sociais naqueles dias, ou que você esteja trabalhando muito e não possa dar a atenção, ou que você esteja com muita gente em casa, por exemplo. Então ela diz que um bom motivo para você estabelecer uma data para começar é justamente que você escolha essas datas em que você esteja mais tranquilo para realizar esse processo de forma calma com a criança dentro de casa. Então, escolhemos aí uma data, que foi o último final de semana de outubro, para começar. E aí, a terceira regra do método é a seguinte: se de acordo com este método, não existe a questão do desfraude diurno e desfraude noturno. Quando você tira a fralda da criança, você tira a fralda da criança. Você não usa mais fralda nem para dormir, nem para sair, nem para se for ficar no carro, nada. Tirou a fralda, tirou a fralda. De acordo com esse método, isso acontece para que você não confunda a criança num momento em que ela precisa aprender a controlar, né, para poder ir no banheiro. A criança precisa aprender entre ela pedir e chegar no troninho que ela tem que segurar, mas que ao mesmo tempo ela não tem que segurar quando ela vai no troninho, porque quando às vezes a criança não está preparada ou ela começa a ficar traumatizada, ela começa a segurar o xixi e o cocô, o que é perigoso. Então, esse processo para a criança já é um processo de aprendizado que não é simples. Justamente por isso, ela diz que fazer desfraude diurno e desfraude noturno e colocar a fralda quando a criança sai e colocar a fralda em algumas ocasiões e não em outras, causa uma confusão mental na criança, que para algumas crianças é mais simples de resolver, para outras é mais complicado. Por isso, de acordo com o método, você tira a fralda e é isso. Gente, só uma observação. Eu não estou aqui dizendo para vocês que este é o melhor método, que esse é o método que você tem que seguir, que todo mundo tem que fazer dessa forma. Eu estou dizendo que eu e meu marido fizemos uma opção por esse método e que com a Isa este método funcionou 100%. Por isso que eu estou aqui falando dele, eu estou falando da minha experiência pessoal, ok? Então, é isso. Aí, nós escolhemos esse final de semana, então no sábado nós tiramos a fralda da Isa. Antes de tirar a fralda, a gente bateu mais um papo com ela e conversamos. Olha, filha, a partir de agora estamos tirando sua fralda, você vai usar a calcinha.
você tem que pedir para o papai e para a mamãe para ir no banheiro, para fazer cocô, para fazer xixi. E a gente também vai te levar no banheiro para você ir treinando. Ok? Ok. Ela ficou bem com isso, tiramos a fralda e botamos a calcinha. No primeiro dia foi aquela coisa, né, gente? Acho que foram mais de 10 calcinhas. Ela não conseguiu segurar muitas vezes, assim, de jorrar xixi no chão. E assim foi, né? Só que a gente percebeu que ao longo do dia foi tendo uma melhora. Então, mais pro final do dia, ela tinha um escape, mas não era aquela coisa que vazava todo o xixi pelo chão. A gente percebia que ela estava conseguindo segurar melhor, vazava um pouquinho, mas não era tudo isso. Mas isso foi aí nesse primeiro final de semana. O que aconteceu foi isso, foi esse intervalo aí dela aprender a controlar, né? E já no final do segundo dia, do domingo, já não estava mais tendo escape de xixi, tá? Mas, mesmo assim, no primeiro dia deve ter sido assim, umas 12 calcinhas, e no segundo dia deve ter sido umas 8, vai. Porque pelo menos um pouquinho, tipo um pinguinho escapava. Só mais pro final do dia mesmo, do domingo pra a noite, que parou de escapar, tá? O xixi. Até então ela não tinha feito cocô, tá, gente? Aí na segunda-feira, né, esse processo continuou. Aí eu já vou falar pra vocês da noite, tá? Vou seguir esses 4 dias do diurno, depois eu explico pra vocês a questão da noite. Aí na segunda-feira foi quando finalmente à tarde ela fez cocô, tá? Eu tava até já meio que de olho, porque tem algumas crianças que prendem o cocô quando estão nesse processo de desfraude, e aí a partir assim, completando 3 dias sem fazer cocô, você já tem que fazer alguma coisa, né? Então a gente já tava meio de olho, só que ao mesmo tempo é normal que quando começa o desfraude também algumas crianças fiquem 2 ou 3 dias sem fazer o cocô. E aí, passado esse período é que você começa a se preocupar, né? Até esse período é meio que normal. Então, na segunda-feira à tarde, mais do meio pro final da tarde, foi quando ela fez o primeiro cocô no piniquinho. Aí ela também não conseguiu segurar completamente. Ela não se sujou no sentido de que derramou cocô pela calça toda, não. Mas ficou, assim, um pouquinho na calcinha, tá? Então, esse foi o primeiro cocô da Isabel, aí foi na segunda-feira. Terceiro dia do desfraude. E o número de calcinhas também diminuiu muito. Foi ali umas 4 ou 5 calcinhas só, contando com essa que deu uma pequena sujadinha de cocô. Na terça-feira, a mesma coisa, o processo continuou, tá? E na quarta-feira, que era feriado, a Isa simplesmente não precisou trocar a calcinha o dia todo, tá? Ela ficou com a mesma calcinha o dia inteiro, fez xixi e fez cocô e não se sujou mais. E assim, nos primeiros 2 dias, né, no fim de semana que a gente começou, a gente monitorava pelo relógio e mais ou menos de hora em hora tentava botar ela no piniquinho, tá? Depois desse fim de semana, a gente não precisou mais, porque ela começou a pedir todas as vezes, inclusive algumas vezes que ela pedia era alarme falso, mas todas as vezes que ela pedia, sempre um dos dois, ou eu e meu marido, a gente levava ela para o banheiro, tá? Ela está usando o piniquinho. Ela preferiu, então ela tem a opção do redutor de assento também, mas até o momento ela está preferindo usar o piniquinho. Nós vamos ensinar ela a usar o redutor de assento, até porque quando ela estiver fora de casa, ela vai ter que usar, né, o redutor, porque não dá para levar o pinico para todos os lugares. É aquele troninho da Fisher Price, ele é até meio grande.
E aí então agora o segundo passo vai ser aí ensinar ela a usar o redutor de assento, mas ela já tá aí completamente desfraldada na quarta-feira. Da quarta-feira em diante, não tivemos nenhum problema de escape com a Isabel, tá? E já faz aí mais, né, de 10 dias que ela tá só de calcinha. À noite, gente, à noite é o seguinte, a Isa já tinha protetor de colchão, ela tinha no berço, e quando eu passei ela pra cama, eu já comprei o colchão e já comprei um protetor de colchão, né? Porque às vezes acontece da criança fazer xixi à noite, né? Ou ter alguma diarreia muito forte e tal. E então, para não estragar o colchão, sempre teve um protetor. E eu também tinha o trocador descartável, né, que eu pretendia usar aí como forro, e se fosse o caso, depois comprar aquelas, né, aqueles forros que existem aí, tipo esse trocador descartável, que é uma base de algodão e por baixo é plástico. Mas eu não precisei. Por quê? Porque, de fato, a Isa estava tão preparada para o desfraude, ela estava pronta, né? Que ela simplesmente não fez xixi nem uma vez que ela estava dormindo. Então, assim, a Isa dorme e acorda seca. E isso não é um milagre, não é nada, não é um fenômeno, gente. A Isa não é um fenômeno. Simplesmente é pelo fato de que ela já estava preparada, né? A maturidade dela já era suficiente para o desfraude, tanto que ela já acordava há muito tempo seca com a fralda. Então, simplesmente não foi assim. Lógico, o protetor de colchão continua lá. Alguns dias que ela dormiu até na nossa cama, que de vez em quando ela ainda dorme na nossa cama. A gente usou o trocador descartável para não. Porque o nosso colchão não tem protetor, né? Mas não houve por enquanto. Pode ser que ainda haja, gente, porque a gente não sabe, né? Às vezes a criança tá doente, ou às vezes a criança, sei lá, alguma noite acaba dormindo com a bexiga muito cheia e ela ainda pode fazer alguma coisa. Mas até hoje, as sonecas durante o dia e o sono à noite, a Isa tem dormido e acordado seca. Não tive problema com isso, tá? Que mais que eu tenho para dizer para vocês, gente? Também tenho a dizer que a questão da maturidade para o desfraude da criança não é maturidade de idade, tá? É uma maturidade emocional que varia muito de criança para criança. Então, tem crianças que estão preparadas para o desfraude antes dos 2 anos, tem crianças que estão preparadas para o desfraude entre 2 e 3 anos, e tem crianças que só estão preparadas depois dos 3 anos. Isso é uma questão emocional que varia de criança para criança, por isso é muito importante se respeitar o tempo da criança. Porque quanto mais você observar os sinais e respeitar o tempo da criança, menos traumático vai ser o desfraude. Eu admito que assim, eu dei, né, muita sorte, eu e meu marido, porque a Isa é uma criança tranquila e ela estava preparada e o processo do desfraude foi muito tranquilo. 4 dias não é um tempo assim normal para um desfraude, geralmente se leva mais tempo. Graças a Deus, no meu caso, foram só 4 dias. Mas, gente, se o seu não for só 4 dias, isso não quer dizer nada, tá? Se você observou os sinais e se você tem certeza que a sua criança está preparada, siga em frente, porque pode demorar um pouco mais do que o meu demorou, tá? O que eu tenho mais para dizer também, gente? Olha, eu acho que é isso, assim, ela tá usando o piniquinho, a gente vai ensinar ela a usar o vaso. A gente agora vai começar a dar pequenas saídas com ela, assim, sabe? Então, ela tem uma festinha pra ir e depois a gente vai levar ela em alguns lugares, tipo shopping, esses lugares que tem banheiro assim,
para ver como é que vai ser, como é que a gente vai fazer, como que é o jeito mais prático. E aí depois também eu conto para vocês como é que vai ser. Eu tô usando lencinho umedecido ainda, porque a Isa é uma menina, né? E eu prefiro que primeiro seja feita a higiene com o lenço e depois seca com papel, do que ir direto pro papel, tá? Pelo menos por enquanto ela vai continuar usando o lenço umedecido aí. A gente já passou pro banheiro a frasqueira do lenço umedecido. Então é isso, gente. Eu acho que é isso que eu tinha pra contar pra vocês sobre o desfraude da Isabel. A gente tá muito feliz. Daquela. É mais um aperto daquele que dá no coração, né? Tipo, ai, ela cresceu, ai, ela cresceu. Eu confesso que me deu essa coisa, sabe? Mas ao mesmo tempo a gente tá muito feliz e muito orgulhoso que tenha dado tudo certo. E, enfim, mais uma etapa aí no crescimento da nossa pequena. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, se vocês quiserem saber alguma coisa, ou se vocês, como eu comentei, se vocês quiserem que eu detalhe o método, leia trechos aí do livro para vocês, vocês fiquem à vontade, podem falar aí nos comentários. E é isso. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo.